E se eu te dissesse que hoje algo aconteceu que fez os ARMYs ao redor do mundo congelarem? Não foi uma performance, não foi o lançamento de uma música, nem sequer uma live no V-Live, mas algo muito mais poderoso. Um momento, um batimento do coração, um segundo cru sem filtros entre dois dos membros mais amados do BTS, Jungkook e Taehyung, que deixou os fãs sem chão, em choque, e para muitos, em lágrimas. Porque hoje, nós não vimos apenas ídolos, vimos duas almas colidindo sob o peso do silêncio e dizendo tudo sem uma única palavra. E se você achava que conhecia a história deles, pense de novo. Começou como qualquer outro dia normal no fandom. Algumas atualizações aqui, alguns vídeos antigos ali, até que de repente, um clipe surgiu, sem edição, sem planejamento, sem encenação. O mundo parou. No vídeo, Jungkook estava sentado sozinho nos bastidores, seu corpo curvado, os dedos pressionados contra a têmpora, como se o peso do mundo finalmente o tivesse alcançado. Esse não era o garoto de ouro que vemos no palco, era algo diferente, era real. Então Taehyung apareceu. Ninguém o chamou, ninguém avisou, mas ele entrou como se a gravidade o tivesse puxado exatamente para aquele lugar, naquele exato momento. E o que ele fez não foi barulhento, não foi dramático, mas foi tudo. Taehyung não perguntou o que havia de errado, não fez piada. Ele simplesmente se ajoelhou na frente de Jungkook, colocou a mão suavemente em seu joelho e olhou para ele. E o jeito como eles se olharam foi o tipo de olhar que desfaz a fama, a imagem, o caos. O tipo de olhar que diz, eu te vejo, eu te conheço, eu sempre estive aqui. Por um breve instante, Jungkook levantou os olhos, e quando encontrou os de Taehyung, ele assentiu. Só uma vez, levemente, mas foi como ver uma represa se romper. Fãs que assistiram ao clipe ficaram em choque. Não parecia fanservice, comentou um. Parecia assistir a uma memória privada, como se não devêssemos estar ali. E talvez não devêssemos mesmo. Mas agora que vimos, não dá para esquecer. De repente, todos aqueles pequenos momentos do passado voltam à tona. Cada olhar de canto, cada gesto protetor, cada vibração silenciosa. Não foi apenas um dia emocional. Isso sempre esteve acontecendo. A gente só não sabia onde olhar. Lembra daquela live antiga? Aquela que sumiu sem explicação? Onde Jungkook, com a voz quase sussurrada, disse: "Você sempre me entende, mesmo quando eu não falo." Esse momento agora dói muito mais. Fãs começaram a ligar os pontos, os padrões, as mudanças de energia, as mudanças de humor sincronizadas, o pânico silencioso quando um deles está ausente, a forma como procuram um ao outro no meio do caos, como duas metades de um todo. A frase antiga de Taehyung, "Jungkook não vive sem o Jimin", de repente parece uma distração. Era real ou servia para esconder algo mais profundo? Porque enquanto o mundo debate chips e teorias, algo mais tem queimado silenciosamente entre Jungkook e Taehyung. Não é uma história de amor, não é uma fanfic. É um laço tão inabalável, tão puro, que nem precisa de nome. Isso não é sobre romance, é sobre refúgio. Jungkook, que já enfrentou 1000 palcos sem hesitar, só se quebra quando Taehyung fica tempo demais longe. E quando ele se quebra, é Taehyung quem aparece. Não com câmeras, não com frases de efeito, mas com silêncio, com presença. Eles não precisam dizer nada, porque o silêncio deles diz tudo. E foi isso que hoje provou, que por trás das performances impecáveis e arenas esgotadas, existe uma amizade, uma conexão profunda demais para ser captada pelos holofotes. Não é barulhenta, não é tendência, mas é real. E os fãs sentiram isso. Tudo isso. Porque se isso é o que eles nos mostram em momentos rápidos e roubados, imagine a história que nunca veremos. Hoje, Jungkook e Taehyung nos lembraram de que os laços mais verdadeiros são os mais silenciosos e que as histórias de amor mais poderosas são aquelas que nunca precisam ser ditas. E para milhões que assistiram, essa percepção caiu como um trovão. Eles sempre se comunicaram em silêncio. E agora, o mundo inteiro finalmente está ouvindo. E talvez seja por isso que esse momento tenha doído mais do que qualquer lançamento, porque já vimos performances, já vimos química ensaiada, já vimos fanservice polido até a perfeição, mas isso foi cru, vulnerável, sem filtro. Lembrou os fãs de algo que quase haviam esquecido em meio ao barulho de comebacks e programas de variedades, que no coração do BTS existem pessoas reais, com dores reais, amores reais e histórias reais. Taehyung não confortou Jungkook com palavras grandes, não fez cena. Ele apenas ficou ali,
silencioso, presente, como alguém que já fez isso antes, como alguém que sabe exatamente como acolher quando o mundo está desmoronando. E essa quietude, essa presença silenciosa, às vezes é mais alta do que um estádio cheio de aplausos, porque ela conta sua própria história, uma história de anos crescendo juntos, aprendendo os medos, as feridas e os limites um do outro. Uma história de sobrevivência mútua sob um holofote que nunca pisca. Fãs começaram a rever vídeos antigos, não por obsessão, mas porque, de repente, aqueles pequenos olhares, aqueles momentos de tensão ou de ternura, tudo fazia sentido. Por que Taehyung sempre percebia quando Jungkook estava quieto demais? Por que Jungkook sempre olhava de lado nas entrevistas, como se procurasse alguém? Por que eles sempre pareciam voltar um para o outro em meio ao caos, como ímãs? É porque eles não são apenas próximos, eles estão ligados. E esse tipo de laço não precisa de explicação, não segue teoria de fã, ele apenas existe. Todos nós já tivemos aquela pessoa, a que nos entende até no silêncio. E para Jungkook e Taehyung, eles são essa pessoa um para o outro. Não se trata de rótulos, não se trata do que os fãs querem acreditar. Trata-se do que foi mostrado em um único momento sem defesa. E às vezes, isso é mais poderoso que qualquer manchete. Porque nenhum roteirista poderia ter planejado o jeito como Taehyung olhou para Jungkook hoje. Nenhum diretor teria captado esse timing tão perfeitamente. Aquilo foi real. E em um mundo onde tudo parece fabricado, isso é o que torna esse momento inesquecível. Então não foi um comeback, não foi um teaser. Mas para muitos fãs, foi a coisa mais honesta que o BTS nos deu em muito tempo. E talvez, só talvez, seja isso que a gente precisava o tempo todo. Jungkook não estava esperando por ele. Naquele momento, cabeça baixa, dedos pressionando as têmporas, corpo curvado sob o peso do cansaço, ele nem ouviu a porta se abrir. O mundo ao redor era um borrão estático. As vozes dos managers desapareceram. O barulho do local lá fora era só um zumbido. Ele estava sozinho. Ou achava que estava. Mas então, aquela mão, quente, suave, colocada não no ombro, não para assustar, mas no joelho, ancorando-o. E quando olhou para cima, seus olhos se arregalaram, só um pouco. Porque não era um staff, não era o Jimin, não era um manager. Era Taehyung. E por um segundo, Jungkook piscou como se não acreditasse. Não porque não esperasse que Taehyung estivesse ali, mas porque, de alguma forma, Taehyung sempre aparecia no exato momento em que era mais necessário. Hyung, como você soube? Jungkook sussurrou, a voz tão quebrada e baixa que poderia ter passado despercebida como um sopro. Mas Taehyung não respondeu. Apenas manteve o olhar, firme, profundo, indecifrável, mas cheio de algo antigo, familiar, seguro. E Jungkook sentiu. Aquilo não era coincidência, não era timing. Era Taehyung sendo Taehyung, sintonizado com algo que vai além das palavras. Como se ele conseguisse ouvir a frequência do coração de Jungkook, mesmo quando ele não falava. Havia surpresa nos olhos de Jungkook, sim, mas por baixo disso havia outra coisa. Alívio, gratidão, um obrigado silencioso que não precisava ser dito. Porque há anos, essa tem sido a linguagem deles. Chegadas silenciosas, conforto não dito, e momentos como esse. Enquanto o silêncio pairava entre eles, Jungkook soltou o mais leve dos suspiros. Seus ombros relaxaram, os dedos se soltaram, e com um pequeno sorriso, quase quebrado, ele sussurrou. Você sempre aparece antes mesmo de eu pedir. Taehyung apenas assentiu, calmo e sabendo, como se já tivesse ouvido essa frase 1000 vezes, sem que ela jamais precisasse ser dita. E naquele momento, Jungkook percebeu algo. Não foram apenas os fãs que foram lembrados desse laço hoje. Ele também foi.